O tema dessa live aqui também foi votado, né? A gente mandou nos grupos de estudo, colocamos 3 temas lá, e quais esses temas vocês gostariam de estudar. E o tema que mais ganhou, né, as pessoas mais votaram, foi por que Satanás disputou o corpo de Moisés contra o arcanjo Miguel. E o horário da live também foi votado, pessoal. A gente colocou o horário lá das lives e o pessoal votou esse horário. Mas vamos lá, pessoal, sem muita enrolação então. A partir de agora eu vou pedir para que você dobre a sua atenção, porque bastante coisas que a gente vai estudar aqui agora, eu vou pedir para que você realmente anote aí, porque só assim você vai conseguir fixar ainda melhor o conteúdo. Então vamos lá, não tem como a gente conversar por que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, sem antes entender onde que está escrita essa passagem, qual que era o contexto dos irmãos naquele momento para que Judas escrevesse isso. Então essas informações são extremamente importantes para a gente entender esse versículo. Então vamos começar aqui, ó. Então, antes de a gente começar a entender, né, esse versículo em si, a gente precisa compreender um pouco mais sobre o livro de Judas. O livro de Judas é um dos livros mais interessantes do Novo Testamento, entre os livros menores que tem. Então a gente tem, por exemplo, 2 João, 3 João, a gente também tem, né, o livro de Filemão, que é um livro bem pequeno. Desses livros menorzinhos que tem no Novo Testamento, o mais interessante, o que mais me chama atenção, sem dúvidas, é o livro de Judas. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar aqui, né, compreender um pouco mais sobre o livro, para depois a gente entender sobre a passagem, fechou? Então em relação aqui, ó, a data que foi escrito esse livro, muitas pessoas ficam, né, discutindo em relação à data que foi escrito esse livro. Algumas pessoas especulam que seja ali na data, né, de 60 a.C., e outras aí não chegam a colocar essa data mais ou menos ali no ano 70 depois de Cristo. Por que essa data 70 ela é tão importante? Porque foi no ano 70 que destruíram, pessoal, o templo de Herodes e destruíram também Jerusalém. Então, uma das diásporas mais importantes que tem nesse período foi ali, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. Então, vamos lá. Uma opinião minha, né, pessoal? Agora é uma opinião em relação a que eu tenho em relação a esse assunto, né? A data mais próxima, né, pelo menos assim, dentro do que faz sentido, é a data de aproximadamente 65 a.C., 68 depois de Cristo. Por que eu digo isso? Porque, dando a entender, né, olhando o contexto histórico e olhando a carta de Judas, o povo estava sendo muito perseguido. E ali no ano 68 depois de Cristo, foi quando começou, né, intensificar as perseguições à igreja. Então a igreja primitiva estava crescendo, o pessoal estava evoluindo, e mais ou menos ali nesse ano, a partir do ano 60, intensificando ali a partir de 65, 68, foi quando começaram as perseguições ali bem mais pesadas. E foi nesse mesmo momento que o apóstolo Pedro também escreve a sua epístola. Inclusive algumas pessoas chegam a comparar a epístola de 1 Pedro com a epístola de Judas. Por quê? Possivelmente os dois autores tenham mandado praticamente para o mesmo público, ou para um público que estavam ali bem próximo, passando por problemas semelhantes. Então vamos lá. Em relação à data, então a gente já meio que fixou essa data. Aí é sobre a autoria do livro de Judas, pessoal. Isso é bem legal também. Muitas pessoas falam, nossa, mas o Judas traiu Jesus e ainda assim ele virou autor do livro de Judas. Na verdade, pessoal, o nome Judas na Bíblia é bem comum. Inclusive no Antigo Testamento, no hebraico, aparece muito Judas lá. Esse Judas aqui que escreveu esse livro não é o Judas, preste atenção, não é o Judas que traiu Jesus, beleza? Esse Judas que escreveu essa carta é o próprio irmão de Tiago. E olha que interessante isso. Judas era irmão de Tiago, e Tiago era irmão de Jesus. Olha que legal isso, né? Então assim, Judas poderia simplesmente ter falado, eu, Judas, servo do Senhor, sou o irmão de Jesus. Só que ele preferiu falar assim, eu sou irmão de Tiago. Obviamente, Tiago é irmão de Jesus, então a gente sabe que esse Judas que escreveu essa carta é o próprio irmão de Jesus. Isso é bem legal, né, pessoal? Isso já mostra pra gente também que Jesus tinha irmãos. E a Bíblia fala que Jesus também tinha irmãs. Então tem várias passagens na Bíblia que mostram realmente que Jesus tinha irmãos e tinham irmãs. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês, o Tiago que Judas menciona em seu livro,
não era o filho de Zebedeu. Então algumas pessoas vão falar, mas esse Tiago aqui é o filho de Zebedeu? Também não é, pessoal. Esse Tiago aqui, ó, que é o filho de Zebedeu, ele já estava até morto. Quando foi escrita essa carta, ele já tinha sido martirizado e não é o mesmo. Esse Tiago aqui, que Judas fala que escreveu, é o mesmo Tiago que é o irmão de Jesus. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês, ó, toda a história, referência, depois vocês leiam aí no material e já vai anotando também. Aqui eu coloquei para vocês, ó, essa identificação de Judas como sendo o meio-irmão de Jesus é confirmado pelo Eusébio, que foi um historiador ali da igreja primitiva. Vamos lá, pessoal. Então a gente já está começando a avançar aqui um pouco mais nos estudos. Vamos avançar aqui um pouco, ó. Então a gente já falou um pouquinho sobre a data, falamos também um pouco sobre a autoria, e agora eu quero que vocês entendam aqui um pouco do contexto dessa epístola. Embora o livro de Judas seja um livro menor, existe todo um contexto ali formado por trás que é muito importante a gente conhecer. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Eu vou pedir para que vocês dobrem a atenção agora, porque isso aqui é importante, ó. Então essa carta aqui, ó, ela pertence à categoria das cartas gerais. A gente sabe que o Novo Testamento ele é dividido em categorias. Então, exemplo, a gente tem lá a categoria dos livros evangelhos, né, que são os 4 livros dos evangelhos, e dentro da categoria dos livros evangelhos, a gente tem os livros sinóticos. Os livros sinóticos são livros que falam praticamente do mesmo assunto. Eles têm na sua composição assunto semelhante, a forma que foi escrito é muito semelhante, toda a parte, né, filosófica, teológica também são bem parecidas. Então, assim, a gente tem os evangelhos, que são 4 livros. Dentro da categoria dos evangelhos tem os sinóticos. E depois, pessoal, a gente vai entrar agora na categoria dos livros históricos. Dentro dos livros históricos tem apenas o livro de Atos. Depois a gente entra na categoria dos livros de Paulo, que são as cartas paulinas. Essas cartas paulinas são 13 livros no total. E depois que a gente sai, né, dos livros de Paulo, né, as cartas paulinas, a gente entra nas epístolas gerais. Por que elas são chamadas de epístolas gerais? Porque elas falam de assuntos diversos. Então, exemplo, João ele fala sobre um assunto, o João, né, lá em 1 João, 2 João, 3 João, principalmente em 1 João, ele vai falar um pouquinho sobre o amor fraterno, ele vai falar um pouquinho sobre comunhão com o irmão. Ele fala assim, ó, se você ama o teu irmão, você não aborrece ele. Aquele que aborrece o teu irmão anda em trevas. Então João está sempre falando do amor, ele está sempre falando de coisas relacionadas à comunhão com o nosso próximo. Aí a gente vai um pouquinho para a carta de Pedro. Pedro já está falando sobre castigo, já está ensinando sobre família, já está falando sobre o leão que anda ao nosso derredor, né, procurando quem ele possa tragar. Então, assim, cada uma dessas epístolas gerais falam de assuntos literalmente gerais. Cada um fala sobre um assunto. A epístola de Judas é uma epístola geral, porque o assunto que ele trata ali não é um assunto específico, beleza? Vamos lá, pessoal. E agora eu queria comentar com vocês, ó, sobre essa questão aqui, ó. Muitos teólogos querem descartar o livro de Judas como canônico. Por que as pessoas querem desmerecer o livro de Judas? Primeiro, pelo conteúdo dele. Existem muitas informações ali, pessoal, pesada, literalmente pesada mesmo que Judas fala, que as pessoas ficam horrorizadas. E o segundo motivo que as pessoas querem desacreditar do livro de Judas e tirar ele do cânon bíblico é porque Judas ele acaba mencionando histórias de livros apócrifos. Então olha que interessante esse debate aqui, ó. A gente não considera os livros apócrifos, porém Judas ele cita um livro apócrifo, que é o livro de Enoque. Então muitas pessoas usam esse argumento para falar assim, ó, bom, se a gente não aceita os livros deuterocanônicos ou livros apócrifos como pelo cano bíblico, como revelação, por que eu devo aceitar o livro de Judas que cita um livro apócrifo? Então eles usam esse argumento para desmerecer e tirar, né, de uma vez por todas aqui o livro de Judas como inspirado por Deus. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, ó. Deixa eu ler aqui os comentários aqui. Só para eu ter um parâmetro aqui, né, se vocês estão entendendo, se vocês estão comigo. Vamos lá. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos tirar aqui, né, essa questão aqui de Judas. Não é porque, pessoal, você cita uma fonte histórica que está acontecendo ali naquele momento, que esse livro ele perca a sua credibilidade espiritual.
Então, assim, Judas ele cita livros não canônicos, livros apócrifos, justamente para quê? Para defender o seu argumento, para dar mais base para o seu argumento. E isso é uma coisa, pessoal, muito comum. Por que eu digo que é bem comum isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui, ó. Porque o próprio apóstolo Paulo também fez isso. Então, exemplo, lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele fala de poemas que as pessoas local ali em Atenas conheciam. Então, ele cita esses poemas desses filósofos que tinham ali na Grécia, né? Então, assim, ele cita esses poemas para evangelizar aquelas pessoas. Então, olha que interessante isso. Não é porque o Judas usou, né, um conhecimento local, um conhecimento da cultura local que as pessoas conheciam, que Judas usou esse conhecimento para evangelizar eles, ensinar eles, quer dizer que o livro perdeu, então, a sua inspiração divina. Então, assim, se eu falar que Judas não é um livro inspirado, porque ele citou uma fonte que não é canônica, eu teria que pegar, pessoal, as 3 epístolas do apóstolo Paulo e tirar ela do cano bíblico. A gente teria que tirar Tessalonicenses, Colossenses, Atos, Gálatas, porque Paulo, por diversas vezes, cita fontes que não são canônicas para trazer um ensinamento que passou a ser canônico. Fala para mim aqui, pessoal, se vocês estão comigo ainda, se vocês estão compreendendo a ideia aqui que eu estou querendo dizer. Comente aqui, ó, só para eu ter uma noção, se vocês ainda estão acordados aqui, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Comente aqui, pessoal, se você está comigo ainda na live, comente eu aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Eu vi que tem bastante pessoas comigo aqui ainda que estão acordadas. Show de bola. Vamos avançar aqui, ó. Eu vi aqui, ó, tem pessoas entrando agora na live falando que participa a primeira vez. Seja muito bem-vindo, irmão. A Sema, cara, essa Sema é uma figura, cara, uma figurinha carimbada. Ela mandou aqui, ó, a passagem comerás do pó da terra tem a ver com essa passagem do corpo de Moisés. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o pó da terra, no caso, a passagem de Moisés. Deixa eu ver aqui. E é o seguinte, pessoal, tem muitas pessoas aqui que estão acordadas aqui comigo ainda, que mandaram eu. Perfeito, cara, é bom saber que eu não estou falando sozinho. E o principal é que vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, vamos avançar aqui então. Ó. Então, assim, pessoal, sobre o livro, a gente não pode tirar a autenticidade espiritual dele, porque ele cita fontes, porque ele cita livros não canônicos. Aí vamos lá, né? Só abrindo parênteses aqui então sobre os livros apócrifos. Por que a igreja evangélica não aceita determinados livros como inspirados? Isso aqui é um assunto bem legal, pessoal. Vamos imaginar agora aqui o seguinte cenário. É um cenário hipotético. Vamos imaginar que eles achem agora... vamos lá. Isso aqui é informação histórica. A gente sabe que 1 Coríntios e 2 Coríntios, na verdade, são 3 Coríntios e 4 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele escreveu outras cartas aos irmãos de Coríntios. Isso é um fato. Porque em diversas vezes, na primeira carta mesmo, ele fala assim, como eu te mandei já, né, na carta anterior. Quer dizer o quê, pessoal? Que o apóstolo Paulo, na primeira carta que a gente tem, ele já cita essa carta anterior. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se a igreja atual, se nós achássemos essa carta, essas 2 cartas do apóstolo Paulo que ele mandou para os irmãos de Coríntios, a pergunta que eu faço para vocês é: a gente poderia aceitar essas 2 cartas como canônicas? A gente poderia aceitar essas 2 cartas do apóstolo Paulo como fonte de inspiração divina para a gente? Comentem aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão, mas comentem aqui, se achássemos essas 2 cartas perdidas do apóstolo Paulo, a gente poderia acrescentar essas 2 cartas à Bíblia Sagrada? Elas são inspiradas ou elas não são inspiradas? Comentem aqui que eu quero ouvir a opinião de vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui tem bastante pessoas falando que sim. Vamos lá, vamos ver. Alexia Duarte, melhor professor. Obrigadão, irmã. O Nirceu mandou um joinha. Acredito que esse joinha deva ser sim. Então vamos lá, né? Sim também, Carol falou que sim. Então tem bastante pessoas falando que essas cartas que o Paulo escreveu para os irmãos de Coríntios
se achassem essa carta, ela poderia ser sim uma fonte de inspiração divina inspirada. Aí eu vou falar para vocês agora, irmãos, se achássemos essas duas cartas, elas poderiam sim, facilmente, ser encaradas como cartas inspiradas. Porém, eu quero dizer o porquê. Simplesmente, irmão, porque quem escreveu essa carta foi o próprio apóstolo Paulo. Não foi uma terceira pessoa falando sobre esse assunto. Então vamos lá, né, irmãos? Por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Porque existem 3 critérios para um livro ser canônico. Eu vou falar para vocês então. Aí muitos católicos, né, irmãos? Se tem algum irmão católico aqui, não se ofenda. Aqui a gente está falando de história mesmo, né? Então assim, não é a intenção de ofender nenhum católico, por favor, não me interpretem mal. Por que a igreja evangélica, então, ela não entende que esses livros apócrifos são canônicos? Porque eles não atendem os 3 requisitos necessários para ser um livro canônico. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o primeiro requisito para uma Bíblia, para um livro ser canônico? Primeira coisa, a Bíblia fala que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Quem falou isso foi o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos. Então vamos lá. O primeiro critério para um livro ser canônico é ele ser escrito por um judeu. Isso é fato. Pelo judeu, pessoal, não estou falando exatamente de uma pessoa nascida em Israel. Um exemplo, Lucas não era judeu, mas assim, pertencer àquela categoria, àquela região. Então, aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Segundo critério para uma carta, ou um livro, ou um material ser canônico, ele tem que ser compreendido de um período X a um período Y. Então, o que acontece, pessoal? Muitos desses livros que são apócrifos, incluindo os livros da igreja evangélica, né, que esses livros aí, é um livro que ele não atende esse segundo requisito. Eles foram feitos por judeus, porém dentro de um período que não se entende como um período de livros inspirados. Então, um exemplo, vamos lá, né? A gente sabe que houve o período interbíblico. O que foi esse período interbíblico? Foi um período de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo. Nesse período de 400 anos aproximadamente, a Bíblia fala, ou a história fala que Deus não se pronunciava. Então assim, Deus não falou nesse período de 400 anos. Como que Deus não falando, nesse período de 400 anos, surgiram tantos livros? Esse livro de Enoque, que eu vou falar daqui a pouquinho dele, ele surge nesse período interbíblico. Pessoal, se Deus está em silêncio, Deus não levantou nenhum profeta, como que a gente vai encarar esses livros agora que estão chegando como livros canônicos? Não faz sentido. Então, o segundo critério para um livro não ser canônico é que ele não pertence a um determinado período ali da história. Então, a maioria desses livros apócrifos que a gente tem hoje na Bíblia católica, o livro de Judas, né? Existe também, né, um outro livro de Judas além desse. Todos esses livros, pessoal, eles não são canônicos porque eles não estão dentro do período que se compreende como livros inspirados, beleza? E o terceiro critério eu não vou falar para vocês porque eu deixei no material lá uma surpresinha para os novos alunos. Então existem pelo menos esses 3 critérios aqui para um livro ser inspirado. Primeiro, tem que ser de origem judaica. Segundo, ele tem que se compreender dentro de um período específico. E o terceiro, só os alunos do Hadashah vão descobrir quando lerem lá o livro de Romanos, beleza? Então vamos avançar aqui, pessoal, ó. Vamos avançar aqui então, ó. Tem muitas coisas legais aqui que a gente vai conversar hoje. Vamos ver aqui os comentários. Eu até perdi aqui nos comentários, pessoal. Alguém perguntou do som, aumenta mais o som. Bom, vou trazer para mais perto o microfone. Tá, vamos lá. Irmãos, vamos descer aqui então, ó. Então, agora que a gente já contextualizou um pouco, né, essa questão do livro histórico, do livro não histórico, vamos lá. Qual que é o objetivo principal dessa carta aqui de Judas? Irmãos, quando Judas escreveu essa carta, o próprio Judas falou assim, ó, o meu desejo era escrever para vocês sobre a salvação. Olha que legal isso, irmãos. O objetivo principal de Judas é escrever para os irmãos ali sobre a salvação. Ainda até coloquei para vocês aqui, ó. Enquanto eu escrevo esse estudo, isso aqui eu coloquei para vocês porque eu estava escrevendo de madrugada. Então assim, Judas falou, eu quero conversar com vocês sobre a salvação, sobre a graça,
Porém, eu estou percebendo que aí, né, onde vocês estão, está tendo muitas falsas profecias. Está se levantando muitos falsos mestres que estão destruindo a doutrina bíblica. Então, assim, por eu não conseguir falar sobre salvação com vocês, eu quero escrever para vocês, corrigindo vocês a não seguir essas pessoas. Então, o objetivo da carta de Judas, eu coloquei para vocês aqui, ó, é uma batalha pela fé. Então, é um livro apologético que tem a intenção do quê? Ensinar o povo a lutar pela fé deles. Por quê, pessoal? Existiam muitos falsos ensinamentos ali na região que estava corrompendo os irmãos daquela igreja. Então, Judas escreve para eles, fala, ó, tudo que eu estou ensinando para vocês agora é para vocês batalharem pela fé de vocês, porque está se levantando muitas heresias e muitas perseguições. Então, o objetivo dessa carta é falar contra isso, falar sobre esses falsos ensinamentos, falar sobre esses falsos profetas, falar sobre essas perseguições que vocês estão sofrendo. Mas o meu desejo era escrever sobre a salvação. Irmãos, eu confesso que enquanto eu escrevia, né, o livro de Judas, algumas madrugadas atrás, eu fiquei pensando, o que o Judas escreveria sobre a salvação? O que a gente teria, irmãos, de conhecimento a mais sobre a salvação que Judas poderia acrescentar para nós? Irmãos, eu não sei se eu vou me lembrar ou não, mas se um dia eu encontrar Judas, eu vou falar, cara, tudo que você escrever na sua carta lá, fala para mim, compartilhe um pouco aqui daquilo que você escreveu para os irmãos. Eu acredito que Judas, irmãos, pela história dele, ele teria escrito aqui coisas memoráveis para nós sobre a salvação. E ele fala, né, o meu desejo era falar com vocês sobre a salvação, mas agora eu estou sendo obrigado a falar para vocês batalharem pela sua fé. Então esse é o objetivo da carta de Judas. Vamos lá, o que estava acontecendo na igreja local ali naquele momento? Aqui, ó, estavam já condenando as faltas de heresias, eram homens ímpios que estavam ali, e eles estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Irmãos, olha o que estava acontecendo nessa igreja. Parece uma carta tão atual, né? Homens ímpios ensinando sobre a palavra. Pessoas que pegam a graça de Deus e transformam em libertinagem. Irmãos, parece que nem existe isso hoje, né? É uma carta tão antiga, mas tão atual. O que é transformar, né, a graça de Deus em libertinagem? É aquela famosa expressão, né? Eu posso tudo. Estamos na dispensação da graça, então eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça vai superabundar sobre isso. Irmãos, esses homens faziam exatamente isso. Eles tinham seus prazeres carnais, eles tinham seus prazeres, e eles falavam que a graça é acima de tudo isso. O que eles estavam fazendo também? Navegavam, ou melhor, negavam a Jesus Cristo. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que eu estou falando para vocês agora é contextualizando para a gente entender essa famosa disputa. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar aqui. Irmãos, é uma coisa até complicada, né? Alguém comentou aqui sobre a inspiração. Vamos lá. Irmão, só um parênteses aqui, rapidão, a gente já vai voltar aqui, ó. Alguém perguntou, ó, a Kátia Maria, se uma pessoa aceita a Jesus, né, na última hora de vida, ela será salva? Irmãos, existe uma coisa chamada graça, existe uma coisa para mim, né, dentro do meu entendimento, que é a soberania de Deus. A soberania, irmãos, ela vai acima da graça. A graça a gente consegue até olhar para ela e compreender um pouco, só que a soberania é algo que vai além. Eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito que uma pessoa que se arrepende ali no seu último leito de vida, essa pessoa ela encontra salvação. A gente vê um exemplo muito clássico disso, né, muito óbvio, que é Jesus na crucificação. De um lado tinha um ladrão acusando e do outro lado tinha um ladrão falando, né, estamos aqui porque pecamos. Só que esse homem é justo. Aí o próprio Jesus fala para ele, né, uma forma de reconhecimento: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, no último momento de vida daquele homem, na crucificação, ele reconheceu Jesus como Salvador e foi salvo. Então, eu acredito que sim, viu, Maria? Só respondendo a sua pergunta. Vamos avançar aqui, então, ó. Então, aqui, irmãos, eu coloquei para vocês, ó, vários assuntos que Judas trata.
Eu não vou falar de todos os assuntos que Judas está tratando, porque o foco nosso é um assunto específico. Essa disputa do corpo de Moisés contra o arcanjo Miguel. Então vamos lá. Então aqui a gente já entrou aqui no nosso tema aqui principal. Eu vou ler o versículo para vocês. Ó. Lá no versículo 9 que acontece isso. Ó. A disputa do diabo com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Vamos lá. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, olha que Judas está falando, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Irmãos, olha como o contexto é importante. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam perseguindo a igreja, eles estavam levantando falsos ensinamentos no meio da igreja. Só que o que Judas está falando aqui agora? Ó, ele começa a falar sobre isso. Ele fala assim, ó, até mesmo o arcanjo Miguel, né, enquanto disputava com o corpo de Moisés, né, ele não ousou palavras contra Satanás. O que Miguel fez? O Senhor te repreenda. Aqui a gente já pega, irmãos, a primeira lição aqui. Não, Judas estava falando para os irmãos, não é para vocês enfrentarem essas pessoas com as suas armas. Não é para vocês enfrentarem essas pessoas brigando. Essas pessoas que estão se levantando contra vocês, vocês vão vencer elas como? Através da oração, através do jejum, entregar essas pessoas na mão do Senhor. Aí ele usa esse exemplo, porque nem o Satanás, quando estava lá, né, disputando com o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel não quis repreender essa pessoa, mas o próprio arcanjo Miguel falou que o Senhor te repreenda. Irmãos, olha como o contexto faz todo sentido. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. Mas vamos enfatizar aqui o contexto. Ó. Vamos enfatizar aqui o contexto. Ó. A primeira coisa, ó. Deixa eu ler aqui. Ó. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui. Ó. O contexto é importante. Então, antes de ele falar, né, que o Senhor repreenda, né, dessa guerra entre Satanás e o arcanjo, ele fala então sobre os anjos caídos. Ele fala também sobre Sodoma e Gomorra. Aqui, irmãos, Judas está usando vários argumentos. Ele fala assim, ó, lá em Sodoma e Gomorra, eles praticavam a iniquidade e o Senhor matou eles. Aí ele vai dando vários exemplos. Ele falou também de quem? De Balaque e Balaão. Ele falou aqui, ó, Caim, ele visava lucro e o Senhor matou ele. Balaão não obedeceu a voz de Deus e o Senhor matou Balaão. Ele fala da rebelião de Corá e Abirã. Os irmãos lembram dessa rebelião? O Senhor foi lá e matou esses caras também. Então o que Judas está defendendo aqui? Que não era para os irmãos brigarem com seus próprios braços. Porque o próprio Malaquias fala que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então o que Judas está falando aqui, irmãos, é exatamente isso. Essas pessoas que estão levantando contra vocês, não é para vocês fazerem nada. Porque até Satanás, quando disputava com Miguel, Miguel não ousou repreender ele, mas falou, o Senhor te repreenda. Irmãos, olha que lição maravilhosa que a gente aprende aqui. Muitas pessoas, às vezes, né, acabam ofendendo a gente, ou maltratando, caluniando, falando contra a nossa vida, e a reação mais comum que a gente tem como ser humano é retrucar. É a gente querer arrumar uma briga, alguém vai lá, né, passa na nossa frente numa preferencial, e a gente vai lá, já quer brigar. Irmãos, o próprio Judas está falando aqui para nós, né, sobre paciência, para sermos pessoas melhores, porque não é nós que temos que repreender, mas o próprio Senhor repreende aquele que nos persegue. Então Judas está falando assim, ó, entre aspas, parafraseando, pessoal, fiquem tranquilos, esses falsos profetas que estão aí, eles vão cair por terra. Essas pessoas que estão levantando heresias na igreja, o próprio Senhor vai repreender elas. Então aqui, irmãos, fica mais um pouco claro o que Judas estava falando sobre isso. Então assim, analisando o contexto de Satanás e o arcanjo Miguel é exatamente esse. Ele estava ensinando, ele estava falando que é para o povo não ir para a guerra. Porque nem o próprio arcanjo Miguel foi para a guerra com Satanás. Mas ele falou, o Senhor te repreenda. Irmãos, está claro o contexto? Ficou claro um pouquinho essa passagem bíblica? Vocês entendendo isso, a gente já vai avançar para falar um pouco mais sobre esse tema. A gente vai aprofundar um pouco mais. Mas comentem aqui, ó, se vocês ainda estão entendendo, se está tudo claro para vocês aqui. Ó. Só para a gente saber, então, ó, para você que entendeu até agora, está compreendendo tudo, escreve aqui embaixo, ó, Hadashah.
Só para eu saber, você que está aqui dentro dessa live, está compreendendo o contexto, escreve aqui, ó, Hadashah, só para eu ter uma noção. Vamos lá aqui. Perfeito, irmãos. Tem bastante pessoas entendendo aqui. Cara, que show de bola. Irmãos, vamos avançar aqui então, ó. Agora vamos interpretar aqui essa questão aqui, ó. Então vamos começar aqui. Hadashah, o pessoal compreendendo, perfeito. Irmãos, a Kátia falou aqui, né? Estou entendendo mais ou menos. Amém, Kátia. Em resumão aqui, né, irmãos? A gente pudesse resumir tudo. Se eu pudesse resumir o que eu estou dizendo aqui agora, né? A igreja estava sendo perseguida, muitas pessoas ali querendo literalmente, né, acabar com a igreja. No meio desse povo, né, no meio da igreja, tinha ainda as pessoas, falsos ensinadores se levantando. Então Judas vai lá e fala para esses irmãos, ó, o Senhor vai repreender esses caras, porque os anjos caídos já tinham sua sentença declarada. E ele começa a falar assim também, ó, e até o próprio arcanjo Miguel, quando estava disputando pelo corpo de Moisés com Satanás, nem ele, nem o Miguel, ousou levantar a mão ou repreender. Mas ele falou assim, ó, que o Senhor te repreenda. Então o que Judas está ensinando, irmãos, para essas pessoas aqui, era em ter calma, é para elas orarem a Deus, porque Deus que luta, peleja por eles. Irmãos, eu vejo, né, eu estou vendo toda essa guerra, né, de Hamas e Israel. Muitas pessoas perguntam, né, nossa, mas essa guerra toda, né, o que você pensa sobre isso, irmãos? A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. Irmãos, a menininha dos olhos do Senhor é o povo de Israel. Então, assim, na verdade, eu tenho até dó desse povo, kamikaze. É como se você pegasse um leão, irmãos, pegasse um leão da tribo de Judá e você for cutucar o olho do leão. Vai lá brincar com o leão lá, o leão tá lá de boa, você vai lá na selva lá e brinca no olho do leão. Irmãos, o povo de Israel é chamado de menino dos olhos de Deus. Então, assim, é até complicado, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, a recomendação da Bíblia é: orai pela paz de Jerusalém, para que os vossos muros prosperem, para que a sua casa prospere. Então, assim, irmãos, a nossa função hoje é orar por Israel. Você quer alcançar prosperidade na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida espiritual? Ore por Israel. Então, tem princípios, irmãos, que são tão básicos e às vezes a gente acaba esquecendo. Às vezes você fala assim, nossa, Senhor, eu gostaria de ser mais próspero. Aí você não faz nem o básico, né, que é orar pela paz de Israel. Então, eu já tenho uma promessa ali, irmão, condicionada. Se você ora por Israel, os seus muros, eles são alargados, eles são prósperos. Então, é isso que eu penso, irmãos, em relação a essa guerra toda, né? Dá dó desse outro povo que está enfrentando uma potência tão poderosa quanto Israel. Mas vamos avançar aqui, irmão. Foi só um pequeno parênteses aqui, rapidão. Vamos avançar aqui, ó. Então, vamos lá, irmãos. Aí, agora eu quero chegar aqui no foco principal do estudo com vocês, né? De onde que surgiu essa ideia sobre a disputa do corpo de Moisés? Vamos lá. Moisés, ele morreu, irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 34, lá no Monte Nebo. E lá em Deuteronômio 34, não existe essa briga relatada. Então, onde que surgiu essa história de Moisés, do arcanjo Miguel ter pelejado contra Satanás pelo corpo de Moisés? Irmãos, lembra que eu falei para vocês que o livro de Judas, ele acaba citando dois livros apócrifos? O primeiro livro apócrifo que Judas usa é esse livro aqui, ó, A Assunção de Moisés. Irmãos, então existe um livro apócrifo que Judas usou para ensinar uma lição para esse povo que estava ali local. Então, assim, essa história essa luta que teve, né, entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás, essa luta, irmãos, ela não é bíblica, amém? Existe um livro apócrifo que é chamado de Assunção de Moisés. Nesse livro apócrifo relata que houve essa briga. Então o nosso amigo Judas aqui, o que ele fez? Judas, ele cita essa história que todos ali conheciam para trazer uma lição. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então nunca houve, irmãos, canonicamente falando, essa disputa entre o arcanjo Miguel e o corpo e Satanás pelo corpo. Por quê? Judas usou então uma fonte histórica
um conhecimento geral ali que as pessoas já conheciam, para poder falar e trazer esse ensinamento. E ele fala assim, ó, vocês lembram? Por que ele fala isso? Porque é uma história popular. Irmãos, vamos contextualizar aqui, ó, vamos contextualizar. Imagine que eu, nessa live, eu estou dando um exemplo para vocês, e eu acabo citando, por exemplo, o Saci Pererê. Ó, vocês fazem, né, como Saci Pererê. Então, assim, eu estou usando uma coisa local, eu estou usando uma cultura local para falar que vocês pulam com um pé só. Por exemplo, o irmão foi no culto e pulou que nem um Saci Pererê. Irmãos, imagina agora, alguém lendo essa história daqui 3.000 anos. O que está acontecendo? Há 3.000 anos depois, alguém vai ler. Na época do Moisés, as pessoas iam para a igreja e pulavam como um Saci Pererê. Então, as pessoas lá daqui 3.000 anos para frente não vai saber quem é Saci Pererê e não vão saber o que significa essa expressão. Por quê? Eu estou usando uma expressão local aqui, que todo mundo conhece, para falar que o irmãozinho pula com um pé só. Porém, quem vai ler isso daqui 3.000 anos não faz a mínima ideia do que significa isso. O que Judas está fazendo, irmãos, é usar uma referência de uma história local, que é o livro Assunção de Moisés, para falar, vocês lembram dessa briga que teve, né, do Arcanjo Miguel? Nem o próprio Arcanjo Miguel ousou palavras contra o próprio Satanás. O que ele estava falando ali? Nessas perseguições que vocês estão passando, não é para vocês fazerem nada, é para vocês orarem. Então, o objetivo aqui era trazer um ensinamento para o povo usando uma história local. Irmãos, vocês estão comigo ainda? Vocês estão acompanhando aqui a linha de raciocínio? Se você está aqui comigo ainda, só para ter uma noção, comente eu aqui, só para ver se ficou um pouquinho mais clara essa informação para vocês. Fala assim, para mim ficou claro, agora eu consegui entender. Comente aqui, entendi. Vamos lá, vai falar. Entendi. Comente aqui, só para eu ter uma noção se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Então, Elias perguntou aqui, Elias Barreto perguntou, né? Não está no original? O Elias, não. Essa história que Judas usou é uma história de um livro apócrifo. Esse livro apócrifo, que é a Assunção de Moisés, existem muitas histórias nesse livro. Antes de montar esse material para vocês, eu fui ler esse livro. E tem coisas realmente interessantes ali. Não são canônicas, mas são coisas legais, assim, que as pessoas conversavam na época. Judas usou esse conhecimento para trazer um ensinamento para esse povo. Um exemplo, irmãos. Aqui eu quero dar para vocês a primeira interpretação aqui, A primeira interpretação. Nesse livro aqui, A Assunção de Moisés, preste atenção nisso, irmãos. Dobre sua atenção agora, por favor. Nesse livro aqui, A Assunção de Moisés, o livro fala que o próprio Josué, ele brigou com Moisés. Irmãos, estou falando agora de coisas extra-bíblicas, coisas que não são canônicas. Então, Josué, quando soube que Moisés ia ser morto, e o próprio Senhor, né, sepultou o Moisés, né, escondeu o corpo dele. Quem escondeu o corpo, irmãos, foi o próprio Deus. Está na Bíblia. Isso é bíblico, isso é canônico. O próprio Deus escondeu o corpo de Moisés e ninguém sabe onde está até os dias de hoje. Irmãos, vamos parar para pensar. Se ninguém sabe onde está o corpo, como que Satanás disputou com o arcanjo? O arcanjo não sabe onde está o corpo. O Miguel não sabe onde está o corpo. Ninguém sabe onde está o corpo. Isso é uma fonte canônica. Já no livro apócrifo, nesse livro de Assunção, fala que Moisés teve uma briga com Josué. E Josué então fala para Moisés, né? Não, deixa o seu corpo aqui porque a gente quer te sepultar. Aqui, irmãos, algumas pessoas falam que Satanás é o próprio Josué. Por quê? Satanás, irmão, significa opositor. Então, Josué aqui acabou sendo esse Satanás. E o Moisés acabou sendo quem aqui? O arcanjo Miguel. Então, assim, teve essa briga entre os dois sobre o destino final do corpo dele. Então, é uma coisa que está também aqui, nesse livro aqui, Assunção de Moisés. Vamos lá, irmãos, vamos descer aqui um pouco, Vamos descer aqui que está ficando um pouquinho mais claro aqui para a gente, essas informações aqui. Me perguntou aqui, né, como ter acesso. Irmãos, tem vários sites aí, né, eu não gosto de indicar, né, mas existem alguns sites aí que você consegue baixar aí
ou até mesmo comprar. Dá uma procurada aí depois. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Cheguei, Gilda, seja muito bem-vindo, irmão. Chegou um pouquinho atrasada, mas chegou, né, irmão? Isso é importante chegar. Irmãos, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, Judas citou o livro Assunção de Moisés, para trazer um ensinamento para as pessoas ali na época que já conheciam essa história. Segundo, por que Judas citou um livro apócrifo? Irmãos, o próprio Judas depois ele fala sobre o Enoque. Lá no versículo 14, Judas falou sobre Enoque. Ele cita mais um ensinamento e agora ele traz falando, ó, eu estou falando isso do livro de Enoque. Para quê? Para as pessoas ali que estavam ali e conhecem a história, elas aprenderem uma lição com base nisso. Então assim, irmãos, por 2 vezes, o Judas, ele citou fontes apócrifas para trazer um ensinamento. Essa disputa entre Satanás e ele, e o Miguel, ele citou uma fonte que as pessoas já conheciam. E mais uma vez agora, irmãos, no versículo 14, ele cita também o livro perdido de Enoque. E vamos lá, irmãos, o que é esse bendito livro de Enoque, né? Muitas pessoas ficam especulando e perguntando, o que é o livro de Enoque? Irmãos, esse livro de Enoque, ele surgiu no período interbíblico. Por isso que a gente fala que esse livro de Enoque, ele não é canônico. Porque os livros que nasceram ali naquele período de 400 anos de silêncio do Antigo Testamento para o Novo Testamento, esses livros eles não são canônicos. Ainda mais, irmãos, livros que não foi o próprio Enoque que escreveu. Irmãos, a gente sabe que dentro do judaísmo existe a Mishnah, existe o Talmud. O que são esses livros, né? São livros orais, ensinamentos de pai para filho, de filho para neto, e vai indo. Então, todos esses ensinamentos, existiam então, né, essas leis orais, né? E foi passado de pai para filho, e até que lá, né, no século antes de Cristo, né, 3 séculos antes de Cristo, eles resolveram pegar esses ensinamentos aqui, que eram só falados, e transformaram num livro. Esse livro passou a ser chamado de Livro de Enoque. Então, assim, irmãos, possivelmente o livro de Enoque, realmente existam algumas coisas que foi o próprio Enoque que falou, e as pessoas foram reproduzindo isso, até chegar no livro, e outras coisas, os próprios autores foram inventando, foram criando, foram colocando a mais. Então, o livro de Enoque, pessoal, a gente não fala que não é bíblico, e ele não é inspirado, porque não foi o Enoque que escreveu. Foi copistas que teve ali, né, no 4º século antes de Cristo, e esses copistas escreveram ali um compilado de informações que eles sabiam sobre as profecias de Enoque. Pessoal, está claro isso? Essas profecias do livro de Enoque eram muito conhecidas. Por isso que o próprio Judas cita também essas profecias de Enoque para trazer um ensinamento ali para os irmãos que estavam passando naquele momento. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Vamos lá, a gente vai avançar aqui um pouco. Aqui, ó, a Kátia Cunha. Então ele cita esses livros para exemplificar. É isso? Ô Kátia, é exatamente isso. Então ele cita essa história aqui da disputa, porque é uma história que o povo já conhecia. Qual que era a mensagem central de Judas? Não vão para a briga com essas pessoas, não briguem com elas. Vocês vão conseguir vencer essas pessoas através da oração, através da palavra, e batalhem pela fé de vocês. Essa é a mensagem central do livro. Então, quando ele cita, né, essa disputa da briga de Satanás com Miguel, aí ele fala, ó, inclusive o próprio Miguel, que vocês conhecem a história, nem ele ousou proferir palavras contra Satanás, mas ele disse que o Senhor te repreenda, que o Senhor entre na nossa frente, igual o próprio Isaías fala, né? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Na verdade, foi o próprio Moisés lá em Êxodo 14, né? Mas é nesse contexto que entra esses livros apócrifos que Judas cita. Todos os 2 livros apócrifos que ele citou, que é o livro de Enoque e o livro de Assunção de Moisés, foi para trazer um ensinamento para o povo, usando fontes que o povo já conhecia.
Mas vamos lá, irmãos. Agora a gente vai entrar aqui numa disputa não teológica, mas por que Moisés, né? Por que o arcanjo Miguel, dentro do livro de Enoque, preste atenção, pessoal, dentro do livro de Assunção de Moisés, por que houve então essa peleja entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás pelo corpo de Moisés? Lembrando, pessoal, essa disputa ocorreu no âmbito do livro apócrifo, não é bíblico, fechou? Então, por que houve essa briga entre eles? Aqui eu coloquei para vocês as hipóteses. Só que antes de citar a hipótese, pessoal, um recado bem rapidão aqui. Eu vi que está chegando muita gente nova, chegando agora. Vamos lá, para quem chegou agora, perdeu o começo da live, né? É o seguinte, pessoal, a gente vai lançar no dia 8/11 o nosso manual Hadashah. Nesse manual bíblico Hadashah, que é o do Novo Testamento, lá a gente criou um grupo exclusivo para vocês, e nesse grupo vocês vão ter acesso a todas as informações do manual, os bônus, como que a gente vai entregar esse material na sua casa. Então todas as informações sobre o manual Hadashah, valores, prazos de entrega, enfim, tudo, todas as informações a gente vai passar para vocês nesse grupo VIP que a gente criou no WhatsApp. Então é o seguinte, se você está nessa live aqui até agora e você tem o interesse em adquirir esse manual no mês que vem, entre nesse grupo do WhatsApp, o link está fixado aqui, ó. Fala, pô, mas eu quero esse material aqui, eu quero outros materiais. Pessoal, esses materiais aqui é 1% do que tem no manual completo. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui a gente está estudando só o Judas. A gente está estudando só coisas do Judas aqui. Existem ainda 26 livros, né, porque são 27 no total, que a gente vai estudar junto aí, aula por aula, várias coisas junto aí. Porém, só para quem estiver no grupo do WhatsApp. Lá no grupo eu vou falar valores, prazos de entrega, tudo que vocês precisam saber sobre o material vai ser passado no grupo. Esse grupo, então, ele está silenciado, depois eu vou abrir ele para falar, só que entra aí ó, na descrição aqui, ó, um comentário fixado, e vocês vão ter acesso lá. Mas vamos lá, irmãos. Voltando agora ao tema principal da live. Agora ficou mais fácil entender isso, né, pessoal? Por que então houve essa disputa entre o corpo de Moisés, né, pelo Satanás, e o arcanjo Miguel? Lembrando, essa disputa não é bíblica. A gente vai especular agora sobre esse assunto com base no escrito de Assunção de Moisés, que é o livro apócrifo. Essa disputa ocorreu nesse livro, não ocorreu na Bíblia. Fechou? Primeira coisa que eu quero que você entenda aí. Então vamos lá. A primeira hipótese, então, pessoal, a primeira hipótese eu coloquei para vocês aqui, então, ó. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. Então a primeira hipótese porque Satanás queria o corpo de Moisés é porque ele não queria que Moisés ressuscitasse. Então ele falou assim, bom, eu vou pegar esse corpo aqui, eu vou disputar por esse corpo, porque aí Deus não vai conseguir ressuscitar Moisés. Pessoal, a gente sabe que também não faz sentido. Por quê? Se Deus quisesse ressuscitar Moisés, Deus ressuscitaria Moisés de qualquer lugar. Então a primeira hipótese porque eles brigavam pelo corpo de Moisés é porque Satanás não queria que pegassem o corpo de Moisés e ressuscitasse. Irmãos, aqui já entra, né, a nossa primeira afronta, a primeira afronta que Deus faz com Satanás. Vocês lembram lá nos evangelhos que aparece duas figurinhas lá no evangelho, né? Aparece então na festa dos tabernáculos, aparece lá Elias e Moisés. É a prova viva, irmãos, que se Deus quisesse ressuscitar Moisés, Deus conseguiria, independente se Satanás pegou o corpo ou não. Então a primeira hipótese que as pessoas especulam sobre essa briga é que o próprio Satanás queria esconder o corpo para que Moisés não ressuscitasse. Vamos lá, irmãos. A segunda hipótese. Algumas pessoas, essa daqui é um pouquinho mais plausível que a primeira, né? Então assim, o que Satanás queria com o corpo de Moisés? Pegar o corpo de Moisés e levar para o povo. Por quê? O povo tinha o costume, irmão, de idolatrar tudo que tipo de coisa. A Bíblia fala que Moisés, lá em Êxodo 16, ele subiu para o monte para orar. E quando Moisés voltou do monte, o povo já tinha feito uma bezerra de ouro. Então assim, o povo estava muito acostumado a adorar a coisas que eles gostavam. Fizeram uma serpente de bronze, adoraram no deserto. Então assim, a segunda hipótese é que o Satanás queria pegar o corpo de Moisés e levar para o povo cometer o pecado da idolatria. A terceira hipótese, pessoal, essa aqui ela é defendida por muitas pessoas. Na verdade, o diabo queria profanar o corpo de Moisés, humilhar ou algo do gênero. Então, a nossa terceira hipótese aqui, porque Satanás brigou pelo corpo, é que ele queria literalmente profanar o corpo de Moisés. E a gente sabe que também
não faz muito sentido, mas algumas pessoas especulam sobre isso. Não, ele queria o corpo porque ele queria profanar o corpo, né? Porém, a gente não tem a certeza sobre isso. A quarta hipótese é que Judas estava apenas fazendo uma comparação entre Josué e o diabo, né? Que a gente já conversou. E é o seguinte, pessoal, vamos lá, né? O que eu quero dizer com tudo isso daqui que a gente conversou agora nessa live? A questão, pessoal, que toda essa briga que as pessoas geram, dessa disputa entre o corpo de Moisés e Satanás, infelizmente, eu vou dizer algo com muita dor no coração aqui para vocês, infelizmente é uma briga desnecessária. Por que eu digo isso? Porque talvez nem tenha acontecido isso. Então, exemplo, não pode você brigar com alguém por uma coisa, sendo que essa coisa nem aconteceu. Então, exemplo, você está brigando lá, né? Vou dar um exemplo bem bobo aqui, né? Sei lá, alguém falou que a sua esposa te traiu. Nossa, é meio pesado, né, irmãos? Mas só para vocês entenderem. Aí você vai lá, começa a brigar. Na verdade, a coitada nem traiu, nem fez nada. Então, assim, essa disputa entre o corpo de Moisés, de Satanás com o arcanjo, isso está num livro apócrifo. E a gente nem sabe a veracidade disso. Então, assim, as pessoas ficam especulando, né? Por que houve essa briga, por que disputaram? Sendo que, na verdade, irmãos, o Judas só citou um conhecimento geral ali deles. É a mesma coisa que alguém ficar especulando, né? Como o exemplo anterior, né? Para quem pegou o exemplo anterior vai entender. Por que os irmãos daqui 3.000 anos, né? Quando forem ler a nossa história daqui 3.000 anos. Nossa, o Moisés falou que os irmãos pulam como Saci Pererê, no culto da Assembleia, né? Pula com um pé só lá. Aí as pessoas ficam especulando, né? Nossa, por que ele falou isso? Por que as pessoas pulavam como Saci Pererê, né? Aí alguém vai lá e descobre que Saci Pererê era um personagem que tinha na nossa época que pulava com um pé só. Aí a outra pessoa vai lá e interpreta assim, ó. Quer dizer que as pessoas na época, elas amputavam suas pernas para pular como Saci Pererê. Pessoal, vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? É uma briga que as pessoas fazem em cima de algo que nem existe. Que a gente nunca vai saber se existiu ou não. Agora, uma visão minha, Moisés Figueiredo, como que eu interpreto isso? É uma briga desnecessária, são especulações desnecessárias, porque a própria Bíblia fala, isso é fonte bíblica, canônica, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Nem os anjos, nem Miguel sabe, ninguém, irmãos. Ninguém sabe. Senão Deus falaria assim, olha o texto aqui, olha o texto, tá na Bíblia, irmãos. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Então Moisés morreu ali em Moabe. Como o Senhor o dissera. Então o Senhor já tinha falado para Moisés que ele morreria. Olha, continua. Ele o sepultou em Moabe. Ele quem, irmãos? Quem que é o objeto aqui? Quem que é a pessoa aqui? O Senhor sepultou Moisés em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Olha o que o texto fala, mas até hoje, ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos viu o vigor se enfraqueceram. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 ao 7. O que eu acredito na fonte bíblica? Essa é a única fonte de inspiração que a gente deve considerar. Então, assim, irmãos, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Aqui não fala assim, ninguém exceto o arcanjo Miguel com Satanás. Não, é ninguém. Ninguém, irmãos, tem acesso ao corpo de Moisés. Essa briga que teve entre Satanás e o arcanjo pelo corpo é uma briga que tem apenas no livro apócrifo. Esse livro apócrifo, a gente não entende ele como inspirado, como divino. Por isso que é uma briga desnecessária. A gente fica especulando, né, o motivo de uma coisa que nem existiu. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, irmãos? Pode ser que alguém saia dessa live aqui muito cabreiro, né? Nossa, fiquei lá 1h30 ouvindo